Glória a Deus, gente. Vocês podem sentar, fiquem à vontade, vocês estão na casa do Pai. Abre a geladeira. Muito bom, glória a Deus. Gente, é uma honra estar aqui no culto da manhã. Muito obrigado ao pastor Tedesco, ao pastor Ivanir, por estarem abrindo esse espaço para a Secretaria de Missões. A gente tem um time de missões muito legal aqui na igreja e nós estamos crescendo e avançando, graças a Deus. Eu gosto muito de orar antes de começar a minha ministração. Você pode ficar sentado? Senhor, muito obrigado por essa manhã. Espírito Santo, nós honramos e nós amamos a Tua presença nesse lugar. Nós pedimos, Senhor, que essas palavras, ó Pai, não venham ser eu falando, mas o Senhor através de mim, ó Pai. E em nome de Jesus, que o Senhor possa falar à Tua igreja de maneira assertiva, ó Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações como igreja, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Gente, eu fui líder de adolescentes muitos anos, então talvez algumas linguagens que eu usar pode ser um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, mas fiquem tranquilos que eu sou de Jesus também, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado assim e fala assim: essa pessoa que está pregando aí é meio estranho, mas ele é de Jesus também. Hoje nós vamos falar sobre o poder do testemunho. Olha para a pessoa que está do outro lado agora. Eu sou bem desse, gente. Não gostou? Sinto muito. Fala assim: o seu testemunho tem poder. Amém? Gente, hoje eu quero falar sobre uma história que ela se dá lá em João capítulo 4. Você pode abrir comigo, João capítulo 4. Primeiramente eu vou estar contextualizando a história. E depois a gente vai ler uma parte, porque senão fica muito longo. Amém? Não precisa colocar ainda. Havia então uma mulher. Aqui em João ele é um dos evangelhos. Então, na Bíblia nós temos 4 evangelhos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. São testemunhos, são pessoas que eram testemunhas de tudo aquilo que Jesus fez. Eles escreveram e direcionaram para as igrejas que eles frequentavam. Por exemplo, João, se eu não me engano, ele estava na igreja da Galácia, se eu não me engano, e ele escreveu tudo aquilo que ele viu do Senhor, para que eles pudessem também ser testemunhas daquilo que o Senhor fez. Então aqui, João, ele detalha uma história sobre uma mulher. Essa mulher, ela era uma samaritana. Os samaritanos, eles eram, de certa forma, inimigos dos judeus. Os judeus e os samaritanos, eles eram como água e óleo. Eles não se misturavam. Eles discordavam, principalmente, aí a gente vai ver aqui na história, sobre o lugar onde devia se adorar a Deus. Ela até fala, aqui no decorrer da história, ela fala: o nosso pai Jacó que cavou esse poço. Então eles tinham origens parecidas, mas eles tinham muitas discordâncias. E essas discordâncias impediam que eles andassem em comunhão. Amém? E aí, essa mulher, além de ser do povo que era contrário a Israel, ela era uma mulher. E naquela época, ser uma mulher era um pouco mais complicado. Os homens, eles não conversavam com mulheres quando elas estavam sozinhas. E ela não era só uma mulher. Ela era uma mulher excluída da sociedade. Até a gente vai ver aqui com o decorrer da história que ela ia ao poço em um horário onde ninguém mais ia. Então, nesse dia em que Jesus encontra essa mulher desesperançosa, essa mulher excluída da sociedade, é um dia em que eles passam próximo a Samaria, e Jesus para em um poço, e os discípulos vão à cidade. E naquele poço, a Bíblia diz que era por volta do meio-dia, é onde o sol está mais forte. Ninguém ia buscar água de meio-dia. Era uma região meio que deserto, então se já é calor às vezes no meio-dia, aqui em Caxias do Sul, que é no hemisfério sul, imagina naquela área que é uma área desértica.
Ela ia naquele horário muito provavelmente porque ela era excluída, porque as outras mulheres não queriam ser vistas caminhando com ela. E foi essa pessoa que Jesus escolheu para se encontrar naquele dia. Isso é poderoso, gente. E então, Jesus estava naquele poço, ela chega e Jesus fala assim: mulher, me dá um pouco de água, por favor. E aí a mulher, com muita estranheza, fala assim: como assim? O Senhor, um homem judeu, vem e fala comigo. Sabe, eu não sei vocês, mas quantas vezes que eu me encontrei com essa mulher samaritana. Peraí, Deus, como assim? O Senhor santo e perfeito e eu aqui um pecador, como que o Senhor está falando comigo? E aí, ele pede a água, porque ela fala assim: como o Senhor, isso no versículo 9, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Jesus estava falando aqui de uma água espiritual. E aí a mulher, ainda meio sem entender o que estava acontecendo, ela fala assim: mas peraí, como assim eu ia te pedir água? Tu não tem nenhum balde, e esse poço aqui ele é fundo. E aí Jesus responde algo muito precioso. Você pode acompanhar comigo no versículo 13. Diz assim: Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: dentro de você existe uma fonte a jorrar pela vida eterna. Gente, então essa mulher excluída da sociedade, ela muda toda a sua história ao ter um encontro com Jesus. E eles continuam conversando, porque ela ainda não entendeu. E ela diz assim: Senhor, eu quero que me dê dessa água, que eu não tenha mais sede. Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precisa mais buscá-la. E aí Jesus, ele vem com o sobrenatural e ele tem uma palavra de conhecimento sobre aquela mulher. Ele fala assim: tá bom, então por favor, vai lá e chama o seu marido. E aí, aquela mulher, ela não tinha marido. Pelo contrário, ela teve 5 maridos. E o sexto ali que estava com ela, nem era marido dela. E foi exatamente o que Jesus falou, porque ela falou assim, ele falou: vai lá, chama o seu marido. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: você tem razão, porque você já teve 5 maridos, e o que agora você tem não é seu marido. O que você disse é verdade. E aí a mulher disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Então, ao se deparar com o sobrenatural de Deus, a mulher se assusta e ela percebe: não, peraí, esse cara ele veio do Senhor. Então esse cara é uma boca do Senhor. Você sabia que através de você, o Senhor pode entregar palavras específicas sobre algumas pessoas? Se você recebeu Jesus, você já bebeu dessa água, você já é uma fonte a jorrar pela vida eterna. Jesus, ele disse que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de vida. Existe um rio de vida que corre de dentro de você, amém, igreja? Então, o Senhor, ele usa aquela palavra não para humilhar aquela mulher. Ele não usa aquela palavra para menosprezar aquela mulher, porque muito provavelmente ela já era menosprezada e talvez aquilo já era até a ferida no coração dela. Provavelmente as pessoas não queriam andar com ela porque ela tinha esses 5 maridos, ou porque ela estava com uma pessoa que nem era marido dela. Então as mulheres provavelmente não queriam andar com ela por conta dessa má fama. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso bonito para ela e fala assim: o Senhor não se preocupa
com a sua má fama? Mas se você tem uma boa fama é melhor ainda, tá? Então, a vida dela era uma desgraça completa. Eu nem imagino quantas vezes essa mulher chorou de tristeza, de decepção. Eu nem imagino quantas vezes as paixões dela tomaram o seu corpo e quantas vezes ela não foi humilhada por essas situações. Até que ela tem um encontro com Jesus. E aí, quando ela tem esse encontro com Jesus, ela já responde ele com uma religiosidade. Jesus, ele dá essa palavra de conhecimento sobre a vida dela, ele vem com essa profecia, com esse sobrenatural sobre a vida dela, e ela já fala assim: eita, o Senhor é profeta. Vai, então me diz uma coisa, por que que nós adoramos aqui e os judeus adoram lá? Quem que está certo? Olha, vou falar as palavras certas que ela disse. Ela diz assim: os nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém que nós devemos adorar. E olha como o Senhor responde a essa religiosidade. Gente, você sabia que você não vem para a igreja só, não é só na igreja que você vem adorar o Senhor? Você sabia que seu trabalho glorifica o Senhor? Você sabia que quando você está lavando a sua louça, que quando você está passando um pano na sua casa, com excelência, com amor, você está adorando a Deus? Isso é uma adoração que agrada ao Senhor. Então, Jesus ele disse assim: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses os que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ela vem com um questionamento: e aí, Deus, aonde? E aí, profeta, aonde que a gente deve adorar? Primeiramente no seu espírito, na sua alma, em espírito e em verdade. Diz sobre aquilo que o nosso espírito sente e aquilo que a nossa alma entende como verdade, como nosso culto racional ao Senhor, amém? Então, ela fica maravilhada. Ela fica maravilhada com essas palavras. Ela nunca tinha entendido tudo que tinham apresentado para ela até aquele dado momento. Era sobre uma religião. E aí agora eu quero que você acompanhe comigo no versículo 28. Vocês já estão com a Bíblia aberta em João, né? João 4, versículo 28. Perdão, segura aí, só um pouquinho antes. Aí ela faz mais uma pergunta, ela faz mais um questionamento. Ela fala assim: eu sei que o Messias virá, chamado Cristo, e quando ele vier, ele nos anunciará todas essas coisas. E aí Jesus respondeu: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Galera, essa, se eu não me engano, uma das primeiras vezes que Jesus fala com todas as letras assim: eu sou o Messias. E ele escolheu falar para uma mulher excluída, tinha 5 maridos. Vocês entendem a preciosidade disso? Nessa manhã, o Senhor, Ele te escolheu para estar aqui nesse lugar. Talvez você ache que você veio para ver alguém. Talvez você ache que você veio porque alguém te visitou, te convidou. Talvez você ache que você veio porque alguém te obrigou. Mas não, o Espírito Santo escolheu você para estar aqui nesse lugar, porque Jesus, Ele quer encontrar corações dispostos e disponíveis. Amém? Aquela mulher, ela não era a mulher perfeita para receber a palavra de Deus, mas ela tinha um coração que estava disposto a ouvir aquilo que o Messias tinha para dizer. Agora sim, versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade, e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria por acaso ele o Cristo? E então
saíram da cidade onde estavam e foram até Jesus, meu Deus, aleluia, glória a Deus. Foram até onde Jesus estava. Preste atenção, aquela mulher, ela foi até aquele lugar com um objetivo: buscar água. E quando ela tem um encontro com Jesus, a Bíblia fala que ela deixou o seu cântaro. Galera, quando a gente tem um encontro com Jesus, as coisas que eram principais, prioritárias, primordiais, elas se tornam secundárias. E quando a gente aprofunda o nosso conhecimento em Jesus, sabe? O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu considero tudo como perca. Tudo é como esterco, perto da revelação de quem Deus é. Então, quanto mais nós conhecemos ao Senhor, coisas que tomam os nossos pensamentos, coisas que nos dão tanta ansiedade, elas começam a perder o valor. Aqueles problemas, aquelas preocupações, elas diminuem. Não porque elas foram solucionadas de maneira sobrenatural. Isso pode acontecer e isso acontece. Mas porque nós mudamos o nosso foco. Algo só é grande porque nós temos algo como referência. Então, eu sei que o pastor Rafa Lammers é grande porque eu tenho outras pessoas baixinhas como referência. Então, quando eu tenho Deus como referência, todas as outras coisas, elas perdem o valor, amém? Quando eu tenho o Senhor como referência, os nossos problemas, as nossas dificuldades, elas diminuem de tamanho. Você concorda? Então, ela deixou o cântaro. Nós temos aqui na igreja muitos missionários que deixaram tudo. Deixaram outros sonhos, outros projetos. Nós temos o exemplo do Gabi, do Natan, da Nath aqui conosco, que deixaram tudo para pregar as boas novas da salvação, para corresponder a um chamado interno e um chamado externo que nós vamos ver depois, mas um chamado interno do Espírito Santo em seu coração. Eu não estou falando que você deve largar tudo, mas saiba que todas as coisas, elas são secundárias perto de quem Deus é, perto da beleza de Cristo. Amém? Então ela foi até aquele lugar. Então aquilo que era a meta prioritária dela se tornou secundária. E até nós podemos falar sobre o nosso tesouro, né? Aquilo que é, a palavra fala que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Naquele momento, uma mulher, ao meio-dia, com um sol forte, a água, a sede dela era o tesouro dela, a necessidade básica dela era o tesouro dela. Mas ao encontrar Jesus, ela encontrou um tesouro de valor inestimável. E quando nós olhamos para a palavra, nós vemos, eu ia falar isso depois, mas não tem problema. Nós vemos que o reino de Deus, Jesus ele fala assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou um grande tesouro. E onde ele encontrou esse tesouro, ele enterrou aquele lugar, ele foi, ele vendeu tudo que ele tinha e ele comprou aquele terreno. O reino de Deus é tão precioso, é tão valioso, que vale a pena eu vender tudo que eu tenho para ter o reino de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, o reino de Deus é valioso. E então, ela não fez nada mais, nada menos do que contar o seu testemunho. Ela chegou para a galera e falou assim, gente, eu conheci um cara lá. Para a galera que não gostava muito dela. Eu conheci um cara lá, ele falou tudo o que eu já fiz. Será que ele não é o Cristo? Então ela conta o seu testemunho e aponta para Cristo. Você deve contar aquilo que o Senhor fez na sua vida. O que você tem falado nas suas rodas de conversa? Quais são os assuntos da sua mesa? Sabe, teve um dia que foi muito legal, muito precioso, que a Belle, ela estava com as colegas dela lá em casa, colegas da psicologia, ela faz psicologia, e eu fui jogar bola, porque, né, para não atrapalhar. Aí eu voltei por volta de umas 11 horas, e eu entro na minha sala,
tem 8 meninas no nosso tapete, assim. E eu todo suado, assim, entrei, uma vergonha. Fui, tomei um banho. Quando eu voltei, eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Será que eu fico no quarto? Será que eu... Só que eu tava com fome, elas estavam comendo e eu queria ir lá comer. Aí eu fui comer. E aí eu falei, mano, acho que eu vou contar umas histórias. Eu puxei uma cadeira e falei assim, meninas, vocês querem ouvir a história do nosso casamento? Aí elas, meu Deus, sim, fala pra nós. A Beli não fala nada, não sei o quê. Gente, eu esqueci de falar, eu sou casado com aquela menina linda, loira, que tá de verde ali. Ela é muito preciosa. Você vê ela, fala pra ela que ela é preciosa. Ela já sabe, mas é bom que você reafirme isso. E aí, eu sentei naquela cadeira e comecei a falar. Só que no nosso casamento, nós experimentamos muitas coisas sobrenaturais de Deus. E aí, eu contei entre várias histórias. Eu falei, por exemplo, vou contar uma história aqui pra você ver como é simples você falar de Jesus. No nosso casamento, é muito dinheiro que se gasta com casamento, tá, gente? E como a gente gastou muito, nosso chá de panela, a gente não ganhou panela. É chá de panela, mas a gente não ganhou panela. Glória a Deus, aleluia. E aí, a Beli, ela tinha panelas que ela queria comprar, que eram panelas de cerâmica na cor preta, para combinar com a cozinha, não sei o que e tal. Só que a gente estava com o nosso cartão meio no limite ali. Ela tirou um print das panelas que ela queria, ela guardou para quando a gente voltasse da lua de mel, a gente fizesse um pedido ali e elas chegassem depois. Um dia antes do casamento, a Beli chega em casa, na casa dos pais dela. Ela abre a porta do quarto e tem uma caixa em cima da cama dela. Ela abre a caixa e dentro daquela caixa tem o quê? Panelas pretas de cerâmica. Exatamente como a gente tinha sonhado e pedido a Deus. E ela falou, nossa, meus pais descobriram a panela que eu queria. E aí ela foi falar com os pais dela. Os pais dela falaram, não, um irmão aí, que eu vi ele uma vez numa reunião, dos homens lá, né, teu pai falou. Eu vi ele uma vez na reunião, ele disse que ele estava orando e que o Senhor mandou ele entregar essas panelas pro pai da Isabelle. Mandou entregar as panelas pro pai da menina que ia casar, que ele nem sabia o nosso nome. Então Deus falou para uma pessoa um mínimo detalhe da nossa vida. Enfim, isso é um dos menores dos testemunhos. E a gente recebeu aquela panela exatamente do jeito que a gente queria, sem precisar gastar. E um dia antes da gente casar, então quando a gente voltou da lua de mel, a gente tinha panela para cozinhar. Glória a Deus. E aí, aquelas meninas, elas abriam os olhos e elas falaram, meu Deus, como assim? Achei que vocês iam na igreja lá, vocês, sei lá, faziam o sinal da cruz e iam para casa. E a gente falou, não, Deus é um Deus de perto. E a gente falou, sabe meninas, aí a Beli falou, a gente tem esse relacionamento com Deus porque nós experimentamos Deus no nosso dia a dia. E foi lindo ver que os corações estavam sedentos e nós apontamos para Cristo. Então você não precisa ser o melhor na apologética, você não precisa entender da defesa da fé, você não precisa convencer a pessoa à força com seus argumentos. Você conta aquilo que Deus fez na sua vida. Será que o Senhor causou alguma coisa já em seu interior? Quem é que já teve algo mudado pelo Senhor? Levanta a mão. Então você tem um testemunho poderoso para contar para alguém. Então essa mulher, ela conta o testemunho dela e a multidão vem. A multidão segue ela. Então talvez você pense, nossa, mas eu nem tenho moral para falar. Essa mulher era excluída, gente. Ela conta o testemunho e a multidão vem. Então não se trata de você ter moral ou não, se trata de você ter ousadia. Amém? João, continuando em João 4, no versículo 35. Jesus aqui, ele estava falando com os discípulos. E isso é muito legal porque fala muito sobre a nossa igreja. E ele fala assim, vocês não dizem que ainda falta 4 meses para a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os seus olhos e vejam os campos, porque eles estão maduros para a colheita. Sabe, levante os seus olhos e veja o seu trabalho e vejam pessoas sedentas pelo amor de Deus. Levante os seus olhos e veja a sua faculdade e vejam pessoas carentes, vejam pessoas sedentas por essa água que jorra pela vida eterna.
Levante seus olhos e olhe na sua casa pessoas carentes do amor de Deus. Os campos estão maduros para a colheita. E o lema da nossa igreja é produzindo frutos para uma grande colheita. Nós cremos em grandes colheitas. Eu creio num culto da manhã que as pessoas vão ter que sentar aqui em cima no púlpito, porque não vai ter espaço, amém, pastora? Eu quero que você creia comigo, enxergue isso com os olhos da fé. Mas para isso, gente, a gente precisa abrir a nossa boca. Porque como eles ouvirão se não há quem pregue? Se você não abrir a sua boca, o seu impacto ele vai ser muito menor do que ele pode ser. Sabe, quando nós agimos em obediência, nós liberamos novos níveis do amor de Deus. Uma das formas que eu mais me apaixono por Jesus é falando de Jesus para as outras pessoas. E talvez você ainda mantenha um nível raso na sua fé, porque você não abriu a sua boca para falar de Jesus para alguém. Tem uma frase do Luca Martini que ele fala assim que o amor ao perdido é como a malária. Você só pega quando você é exposto a ele. Você só pega amor pelas pessoas quando você olha nos olhos de uma pessoa e você começa a falar do amor de Deus. E você começa a ver nos olhos dela que aquilo começa a preencher ela por dentro. Você só começa a pegar amor pelo negócio quando você chega. E aí é muito engraçado quando às vezes a gente que é um pouco mais novo vai falar de Jesus para alguém, as pessoas ficam assustadas. É quase que proibido ser crente. Aí quando você fala para essas pessoas e as pessoas se assustam. Como assim? Jesus não é aquele que está pregado. Não, Jesus está vivo, Jesus é real. E você olha nos olhos dela e você fala acreditando naquilo. E ela fala, meu Deus, ele está acreditando nisso que ele está falando. Pô, será que é real? Será que existe um Cristo? Vamos. E aí você aponta para Cristo. E aquela sede, você planta uma semente. Aquela sede começa a crescer no coração daquela pessoa. Então você precisa crer naquilo que nós estamos falando aqui. Você precisa vir na igreja não como um hobby. Você vem na igreja para ser como uma brasa no braseiro. Sabe, uma brasa, quando ela está longe do braseiro, ela se apaga com facilidade. Mas quando a gente está junto, ergue labareda de fogo. Inclusive, você é uma labareda de fogo. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você é uma labareda de fogo. Eita glória, pode falar, eita glória. Sabe por quê? Porque eu acredito, e isso eu falei na ministração de quarta. Se estiver muito longo, me avisa, tá, pastor? Eu falei num culto de quarta sobre isso. Que quando eu estava escrevendo uma das palavras lá, o Senhor ele me falou que o Senhor está levantando na nossa igreja sarças ardentes. Sabe por quê? Porque Moisés, eu vou abrir um parênteses aqui. Moisés, ele estava vivendo a vida dele tranquilamente, quando de repente ele olha e ele vê alguma coisa pegando fogo, e aquilo chama a atenção dele. Era uma sarça, era um arbusto, é assim que fala, arbusto, eram folhas, coisas ali, pegando fogo. O fogo queimava e ela não se consumia. E ele fala assim, meu Deus, o que é essa parada pegando fogo? Ele fala assim, eu vou me aproximar para ver essa estranha visão. Aí ele chega. E aí quando ele é atraído pelo fogo, a voz do Senhor vem, tira as sandálias dos seus pés, que o lugar onde você está é terra santa. E aí o Senhor fala diretamente com Moisés. Eu não sei você, gente, mas eu quero ser uma sarça ardente. Eu quero ser alguém que está pegando fogo. E as pessoas vão olhar e vão falar, quem que é aquele moleque estranho? O que ele está falando? E aí através de mim o Senhor vai falar, você é escolhido. Não importa que você tem problema na fala, Moisés. Eu te escolhi para libertar o meu povo. Quem aqui quer ser como uma sarça ardente? Levanta a mão. Eita glória, meu Deus. Pegue fogo então, irmão. Versículo 36. Fechando parênteses aqui, tá? Você é uma sarça ardente, você é uma labareda de fogo. Eita glória. Versículo 36.
Quem colhe, desde já recebe a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois no caso é verdadeiro ditado que diz: um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam e vocês aproveitarão o trabalho deles. Meu Deus, gente, isso é precioso demais. Isso é ser igreja. Sabe, hoje eu colho frutos que foram plantados pelo pastor Tedesco. A gente tem uma diferença de idade um pouco, né, pastor? Mas ele plantou quando ele tinha talvez a minha idade. Sementes que hoje eu posso desfrutar dos frutos. Será que nós estamos dispostos a plantar em lugares que nós não vamos comer o fruto? Sabe, às vezes você não fala de Jesus para alguém porque você acha que não vai adiantar nada. E talvez, na hora, não vai adiantar nada mesmo. Mas você plantou uma semente. Não despreze o valor de uma semente. Não despreze o valor que os seus atos podem ter na eternidade. O impacto que uma palavra que você libera sobre a vida de alguém pode ter na eternidade. Sabe, existe um cara chamado John Wesley. E ele abriu um clube na faculdade dele para orar, para interceder e para ler a Bíblia. E a galera apelidou de Holy Club, o Clube Santo. Eu não sei se eles foram meio sarcásticos, se eles queriam brincar, tipo, o Clube dos Santinhos. Mas esse cara, John Wesley, ele começa com esse clube. E aí, de repente, ele começa a pregar nas praças. E a palavra diz, eita glória, olha a heresia, brincadeira, tá, galera? A história diz que as pessoas, muitas vezes, como não tinha microfone, muitas vezes ele tinha que parar a pregação dele, porque as pessoas estavam chorando muito alto em arrependimento pelos seus pecados. Ele não conseguia mais pregar de tanto choro. E aí pediram para ele uma vez: o que você faz para tanta gente vir te assistir? E ele falou assim: eu me coloco em chamas e as pessoas vêm me ver queimar. Você é uma sarça ardente. John Wesley era uma sarça ardente. Mas por que você não deve desprezar o impacto que as suas ações têm na eternidade? Sabe por quê? Porque John Wesley, ele é expulso das igrejas tradicionais daquela época e ele funda a igreja metodista. Vocês sabem qual que é a primeira igreja evangélica de Caxias do Sul? A igreja metodista. Então, algo que um inglês, lá em 1800, plantou, deu frutos em Caxias do Sul, como a primeira igreja evangélica de Caxias do Sul. Meu Deus, gente, isso é poderoso. Você não sabe aquilo que pode dar o que você planta. Então plante, jogue sementes, fale da palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Ache desculpas para contar histórias sobre o amor de Deus. Amém? Galera, eu sou fruto de uma semente. Eu lembro de muitas reuniões de oração que os meus pais estavam, que eu ia lá e dormia. A irmã Marta estava também. Mas pensa no fogo que pegava aquelas reuniões de oração. Eu lembro de muitas noites eu dormi com o choro da minha mãe em intercessão. Eu lembro de noites de eu acordar e tá minha mãe com a mão na minha cabeça. Gente, plante fruto, plante sementes na vida dos seus filhos. Você é um missionário. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim: cara linda. Você é um missionário ou uma missionária. Você é um missionário para os seus filhos. Você é uma missionária para os seus irmãos. Você carrega algo precioso demais para ficar em você. Lembra que Jesus falou que essa água ela seria como uma fonte a jorrar? Você é uma fonte e não uma represa.
Não retenha aquilo que o Senhor te entregou. Não seja um obeso espiritual. Sabe o obeso espiritual? Ele retém. Ele está cheio de Deus, mas ninguém vê. Ele está cheio de Deus, mas até a mobilidade dele está mais difícil. Porque ele está carregado e ele não flui. E ele não deixa aquilo escapar. Ele é uma represa. Ele não é uma fonte. Seguimos ali, João 4, versículo 39 agora. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, por causa do testemunho daquela mulher que tinha dito: Ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe para que ele permanecesse com eles, e ele ficou ali por mais 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da palavra de Jesus. E aí eles diziam à mulher: agora, não é mais por causa do que você falou para nós, que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meu Deus, você pode aplaudir o Senhor por isso? O que eu estou dizendo aqui é que através do seu testemunho, talvez as pessoas comecem a entender: nossa, mas até que é legal esse negócio de Jesus. E de repente essa pessoa entra no quarto dela e fecha a porta dela e fala com o Pai. E ela tem uma experiência com Jesus. Aí ela chega para você e fala assim: mano, não é mais pelo que tu me falou. Agora eu experimentei, eu provei e vi que o Senhor é bom. Amém? Gente, e se a pergunta que eu quero deixar para você hoje, e aí depois eu quero dar umas dicas práticas e aí nós encerramos. Amém? Aí nós encerramos. Você pode falar: tá. Peraí. Eu vou ler, eu vou fazer uma pergunta, vou ler algumas dicas práticas e aí eu vou encerrar, tá, gente? Cara, como vocês são espontâneos, velho. A pergunta é: e se Samaria dependesse do seu testemunho, ela teria sido alcançada ou você teria vergonha de falar? Sabe, Jesus mudou toda a trajetória daquela região por causa de uma pessoa que ele escolheu para usar. Jesus, ele te dá o privilégio de ser participante da obra dele. É um privilégio, gente. Honre esse privilégio, amém? Eu quero ler com vocês. Você não precisa abrir, mas anote. Se você tem um bom hábito de anotar as pregações, anote esses versículos. Em Atos 4, Pedro e João, eles estavam diante do sinédrio, e eles estavam lá: vão ser soltos, vão ser presos. E aí, por causa da multidão lá, que gostava deles, a galera soltou eles, enfim. Esse é o contexto, muito bem explicado, né? Depois você lê Atos 4, tá? Desculpa. Versículo 29, os discípulos estavam orando, e eles falam assim: agora, Senhor, olha para as ameaças deles, e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão, para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Sabe, aqui os discípulos estavam falando assim: Jesus, nós sabemos que o teu evangelho é poder para a salvação. Nós sabemos que o Senhor estende a sua mão para fazer curas, milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Mas por favor, veja que eles estão nos ameaçando, e nos enche de ousadia. Ele não falou assim: veja que eles estão nos ameaçando e nos esconde. Veja que eles estão nos ameaçando e me troca de cidade. Ele fala assim: veja a ameaça deles e enche os teus servos de ousadia.
enquanto o Senhor estende as suas mãos. Sabe, Jesus, quando ele manda os discípulos a primeira vez para pregar o evangelho, a palavra fala assim: e os discípulos foram, e o Senhor cooperou com eles. Então existe uma ordem que as coisas acontecem. Primeiro os discípulos foram, depois o Senhor cooperou com eles. Primeiro você abre a sua boca, depois o Senhor coopera com você. Não vai vir um anjo com uma carruagem de fogo e falar assim: eis que te digo, filho meu, você é um profeta das nações. Não! A palavra já está escrita, já está falado. Inclusive, é a segunda passagem que eu quero ler aqui para vocês, que está em Marcos 16, versículo 15 ao 18. Essa passagem nós chamamos de a grande comissão. Se você anota, anote isso. A grande comissão não é uma grande sugestão. A grande comissão é um comissionamento, é uma convocação, não é uma sugestão. Jesus não fala assim: talvez vocês vão por todo mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Versículo 15 diz assim: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O Senhor, então, Ele não precisa te dar uma palavra específica dentro do seu coração, falando assim: vai e prega. Às vezes vai fazer isso, mas a palavra já está dita, a palavra já está falada, Jesus já disse, já está registrado. A palavra é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus para você é: vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, batizem eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E quando vocês forem pregar, eu vou acompanhar vocês. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos. Jesus está com você quando você cumpre o propósito. O Senhor está conosco todo o tempo, mas quando você cumpre o propósito que o Senhor te trouxe até a terra, você percebe um favor e uma graça de Deus. Amém? Você pode ficar de pé só para a gente orar juntos agora? Não sei se você percebeu, mas Jesus aqui ele também fala sobre o batismo. E dia 6 de abril nós teremos batismo aqui na igreja. O louvor acho que pode subir também. Então, se você ainda não é batizado, saiba que o batismo ele é uma porta de entrada. O batismo ele não é nossa, eu tenho tantos anos de crente, então vou me batizar. Não, você crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos e está vivo, você está apto a se batizar. Você crê que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, você está apto a se batizar. Amém? Feche seus olhos, vamos orar sobre essa palavra. Peço que você analise o seu coração. Analise, agora eu creio que o Espírito Santo ele está trazendo pessoas à sua mente, que você deve falar do amor de Jesus para ela. Não se reprima, sabe, se um colega seu está com dor de cabeça no trabalho, pede se você pode orar por ele. Samuel, e se ele não for curado? Mas e se ele for curado? Será que não pode alcançar toda a família dele a salvação? O Senhor vai estar trazendo agora pessoas à sua mente. Depois você anota e você começa a orar por elas. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por tantos e tantos missionários que o Senhor tem levantado na tua igreja. Obrigado, Pai, pela secretaria de missões dessa igreja. Obrigado, Pai, pelos irmãos que são mantenedores. Obrigado, Pai, por aqueles que pregam a palavra através das suas ofertas. Aqueles que pregam a palavra sustentando os missionários no campo.
Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro para que o Senhor acenda essa chama, para que nós venhamos ser como sarças ardentes. Espírito Santo, esteja despertando esse chamado missionário em nossos corações. Esteja despertando o ID, a grande comissão em nossos corações. Nós oramos e nós te agradecemos, porque nós cremos que o Senhor vai encher esse lugar com a sua glória. Toda a terra será cheia da sua glória, porque nós cremos que o Senhor vai encher essa igreja, Pai, com novas almas. Pai, nós cremos que nesse lugar nós teremos testemunhos ainda mais de famílias restauradas, de filhos perdoando pais, de pais perdoando filhos. Oh Pai, em nome de Jesus, nós já te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus.